A primeira vez que meu genro Everton enfiou a mão por baixo da minha camisola, minha filha Bruna estava ali do lado, gravando tudo com o celular e rindo como se fosse o maior espetáculo do mundo. E não foi um acidente, não foi um tropeço, não foi nada disso que vocês podem estar pensando. Foi planejado, calculado, uma armadilha montada pelos dois demônios que eu mesma criei e acolhi debaixo do meu teto. Vocês não fazem ideia do que é sentir aquelas mãos fedorentas, geladas que nem gelo, subindo pela sua pele enrugada enquanto você tenta gritar, mas a voz não sai da garganta. O cheiro dele era nauseante. Uma mistura de cigarro barato, suor azedo e aquele perfume vagabundo que ele passava para disfarçar a falta de banho. Quando aqueles dedos nojentos tocaram nas minhas coxas, senti uma dor no peito que não era física. Era a alma sendo rasgada em pedaços. E sabe o que é pior? Era escutar minha própria filha orientando cada movimento daquele verme. Sobe mais a mão, Everton. Isso, bem devagarzinho para ela sentir direito. Olha a carinha de sofrimento que ela tá fazendo. A voz da Bruna era de pura satisfação, como se estivesse vendo um filme pornográfico, não a própria mãe sendo violentada. Aquela mesma voz doce que me pedia colo quando era pequena, que sussurrava, "Eu te amo, mamãe", antes de dormir, agora estava comandando minha tortura com um prazer doentio que me gelava até os ossos. O celular na mão dela tremia de tanto que ela ria, captando cada segundo da minha agonia. Cada lágrima que escorria pelo meu rosto enrugado, cada tentativa desesperada de fechar as pernas e me proteger daquele monstro que ela mesma trouxe para destruir minha vida. O que mais me destruía por dentro era perceber que cada movimento dele era ensaiado, cada palavra dela era calculada para me humilhar da forma mais cruel possível. "Everton, aperta mais forte. Ela precisa entender quem manda aqui agora." A Bruna gritava entre gargalhadas, como se eu fosse um animal no zoológico, não a mulher que deu a vida por ela, que trabalhou feito uma escrava para pagar os estudos dela, que dormiu no chão para ela ter cama. Lembro que olhei nos olhos da minha filha naquele momento, procurando um restinho da menina carinhosa que eu criei, um lampejo de arrependimento, qualquer coisa que mostrasse que ainda havia humanidade naquela criatura. Mas o que vi me apavorou mais que as mãos do Everton. Eram os olhos de uma psicopata, brilhando de prazer sádico, se deliciando com cada segundo do meu sofrimento. "Fala que tá gostando, mãe. Fala!" Ela ordenou com uma frieza que me cortou como navalha. "Se não vou mostrar esse vídeo para todo mundo da rua, vou contar que a senhora é uma velha tarada que atacou meu marido." A chantagem saiu da boca dela com tanta naturalidade que percebi que aquilo já estava tudo planejado há muito tempo. Não era impulso, não era maldade momentânea, era um esquema diabólico para me transformar numa prisioneira na minha própria casa. Quando finalmente consegui reunir forças para empurrar aquele demônio e correr para o meu quarto, ouvi os dois rindo na sala, comemorando como se tivessem acabado de assistir uma comédia na televisão. A primeira gravação ficou perfeita, a Bruna comemorava. Agora ela é nossa escrava para sempre. Naquele momento, trancada no meu quarto, tremendo que nem folha no vendaval, com o gosto de vômito na boca e o coração despedaçado, entendi que não tinha mais filha. Tinha 2 serpentes venenosas morando na minha casa, prontas para me picar até a morte. O pior de tudo era o som. O som da risada da minha própria filha ali atrás. Uma gargalhada baixa, como se ela estivesse vendo a coisa mais engraçada do mundo. Quando virei para olhar, vi ela ali parada na porta da cozinha, com o celular na mão, filmando tudo. Filmando a própria mãe sendo violentada pelo marido dela. "Para, Everton, o que é isso?" Eu gritei, tentando me levantar do sofá. Mas ele segurou meu braço com força, aqueles dedos longos e frios apertando até doer. "Calma, sogra querida, é só um carinho", ele disse com aquela voz rouca que me dava arrepios. "E minha filha?" Continuava rindo, como se eu fosse um palhaço num circo. Consegui me soltar e corri para o meu quarto, trancando a porta por dentro. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Minhas mãos tremiam que nem folha no vento.
e eu não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. Como era possível minha própria filha ter assistido aquilo e não ter feito nada? Fiquei trancada no quarto o resto da noite, ouvindo eles conversarem baixinho na sala. Não conseguia entender as palavras direito, mas o tom era de quem estava planejando alguma coisa. De vez em quando ouvia uma risadinha da Bruna, aquele som que antes me dava alegria e agora me dava pavor. Na manhã seguinte, eles agiram como se nada tivesse acontecido. Everton me cumprimentou normal, até perguntou como eu tinha dormido. Bruna fez café da manhã cantarolando, toda sorridente. Comecei a pensar que talvez eu tivesse imaginado tudo, que talvez fosse coisa da minha cabeça. Velhice às vezes prega peças, né? Mas não era imaginação, não. Porque uma semana depois, aconteceu de novo. E outra semana depois, mais uma vez. Sempre com a Bruna por perto, sempre com aquele celular na mão, sempre rindo como se fosse a maior diversão da vida dela. Foi aí que entendi que não era acidente, não era carinho de genro, era um plano dos dois. Agora vocês devem estar se perguntando, mas dona Dalva, por que a senhora não saiu de casa? Por que não foi embora? A resposta é simples, aquela era a minha casa. A casa que eu e meu finado Valdemar compramos tijolo por tijolo, que a gente pintou parede por parede, onde criei minha filha e vivi os melhores anos da minha vida. Olha, vou contar uma coisa para vocês. Essas mãos pequenas que tenho aqui enganaram muita gente ao longo da vida. No metrô, os passageiros olhavam para mim e viam só uma mulherzinha baixinha, frágil, de óculos grosso. Mas essas mãos contaram milhões de reais, lidaram com todo tipo de gente e, principalmente, sabiam quando alguém estava tentando me passar a perna. Durante 35 anos naquela catraca, essas mãozinhas que pareciam tão delicadas manuseavam dinheiro com uma velocidade que deixava qualquer um impressionado. Podia ser uma pilha de nota de 100 ou uma montanha de moedinha. Eu contava tudo sem errar um centavo sequer. Os próprios gerentes do banco ficavam de boca aberta quando eu fechava o caixa no final do dia. Nunca mesmo bateu diferença na minha contagem. E não era só contar dinheiro, não. Essas mãos pequenas operavam aquelas máquinas antigas de ficha, davam troco para o pessoal, carimbavam vale-transporte, tudo ao mesmo tempo, sem perder o ritmo, sem se confundir. Tinha passageiro que chegava apressado, jogava um monte de moeda na minha frente e falava, "Tá aí os R$2", tentando me enrolar. Bobagem! Em 2 segundos eu já sabia se estava faltando 10 centavos ou se tinha 5 centavos a mais. Faltou 15 centavos, meu filho. Eu falava sem nem levantar os olhos. E o cara ficava vermelho, porque sabia que tinha tentado me passar para trás e não conseguiu. Era essa experiência toda, essa manha toda de lidar com gente tentando se aproveitar, que o Everton e a Bruna acharam que não existia. Viram uma velhinha de mãos pequenas e pensaram, essa aí é fácil de enganar, grande engano. Esses óculos grossos que uso também veem mais do que aparentam. Durante 35 anos de metrô, aprendi a observar cada detalhe, cada movimento suspeito, cada pessoa que chegava perto das catracas com má intenção. E agora estava usando essa experiência toda para entender que diabo estava acontecendo na minha própria casa. Gente, vocês não imaginam quantos tipos diferentes de pessoa passaram na minha frente nesses 35 anos. Rico, pobre, honesto, desonesto, trabalhador, vagabundo, estudante, bandido, político, drogado, uma multidão inteira desfilando diante dos meus olhos todo santo dia. E sabe o que acontece quando você fica tanto tempo observando gente? Você desenvolve um radar para mentira, um sexto sentido para falsidade. Eu conseguia saber quando alguém estava nervoso só pelo jeito que mexia com o dinheiro na mão. Reconhecia quando uma pessoa estava mentindo pela forma como evitava olhar nos meus olhos. Identificava quem estava tramando alguma coisa pelo jeito que olhava para os lados antes de falar. Tinha passageiro que chegava com nota falsa, tentando me enganar. Mas eu já sabia desde longe. A cor era diferente, a textura era estranha, até o cheiro era outro. Essa nota tá falsa, meu amigo.
eu falava. E o cara tentava insistir. Que é isso, dona? Acabei de sacar no banco. Mas eu não era boba. Chamava a segurança e sempre dava problema para eles. Outros chegavam com uma lábia danada, contando história triste, tentando passar sem pagar. Dona, minha mãe está internada, preciso chegar no hospital, não tenho dinheiro para passagem. Eu olhava bem na cara da pessoa e, na maioria das vezes, sabia se era verdade ou mentira. Os mentirosos sempre tinham uns tiques. Piscavam muito, mexiam no cabelo, falavam rápido demais. Com o tempo virou instinto. E essa mesma capacidade de ler gente, de perceber quando alguém estava tramando, de identificar mentira de longe, agora estava sendo usada dentro da minha própria casa. Só que dessa vez não era para proteger o patrimônio do metrô, era para salvar minha própria vida. Então apertem os cintos que essa história vai ficar mais feia ainda. Porque o que vocês ouviram até agora foi só uma pequena amostra do inferno que minha vida ia virar pelos próximos 7 anos. E de como uma aposentada do metrô ia ensinar 2 bandidos que mexer com vovó da Baixada não é brincadeira. Mas espera lá, antes de ir direto pro final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida, senão vocês não vão entender como cheguei nessa situação toda. Porque ninguém nasce vítima, e eu certamente não nasci para ser capacho de ninguém. Minha vida foi boa durante muito tempo, sabe? Tinha uma família, um marido trabalhador, uma filha que eu achava que era o xodó da mamãe. Casei com o Valdemar em 1969. Eu tinha apenas 25 anos e ele 27. Foi um casamento por amor mesmo, daqueles que hoje em dia tá raro de ver. Ele trabalhava na Central do Brasil como maquinista. Eu era bilheteira do metrô que estava começando a funcionar no Rio. 2 ferroviários apaixonados, vivendo a vida simples mas honesta que a gente sonhava. Ficamos 45 anos juntos, imaginem só. Quase meio século dividindo a mesma cama, as mesmas alegrias, as mesmas preocupações. O Valdemar era um homem bom, trabalhador, daqueles que saía de casa de manhã cedo e voltava só no fim do dia, cansado, mas sempre com um sorriso para mim. Nunca me faltou respeito, nunca levantou a mão para mim, nunca me tratou como inferior. A Bruna nasceu em 1972, quando eu tinha 28 anos. Foi uma gravidez tranquila, um parto sem complicação, e a menina cresceu saudável e alegre. Era uma criança esperta, curiosa, sempre grudada na minha saia perguntando o porquê de tudo. Eu e o Valdemar fizemos de tudo para dar uma boa educação para ela, mesmo ganhando pouco. Meu trabalho no metrô era uma aventura todo dia. Ficava ali na catraca, vendo o Brasil inteiro passar na minha frente. Rico, pobre, trabalhador, vagabundo, turista, morador, todo tipo de gente que vocês possam imaginar. Aprendi a ler as pessoas só de olhar, a saber quem estava com pressa, quem estava nervoso, quem estava tramando alguma coisa. Essa experiência ia me servir muito no futuro. Nossa casa aqui em Nova Iguaçu foi herança dos meus pais. 3 quartos, sala, cozinha, um banheiro e um quintal dos fundos onde eu criava umas galinhas. Nada luxuoso, mas era nosso, quitado, sem dever 1 centavo para banco. O Valdemar fez questão de reformar tudo quando nos casamos, pintou as paredes, arrumou o telhado, deixou tudo bonitinho para a família crescer. No quintal, eu tinha meu cantinho especial com as galinhas. Eram 6 no total: a Chiquinha, a Pedrinha, a Pretinha, a Ruivinha, a Branquinha e a Gordinha. Cada uma com seu jeitinho, sua personalidade. De manhã cedo, eu ia lá dar milho para elas, e no fim da tarde, recolhia os ovinhos frescos. Era uma paz danada, um ritual que me acalmava depois de um dia corrido no metrô. A vida seguiu assim, tranquila e feliz, por décadas. A Bruna cresceu, se formou em administração, arrumou um emprego numa empresa pequena no centro do Rio. Sempre foi uma moça correta, educada, pelo menos era o que eu pensava. Namorou alguns rapazes ao longo dos anos, mas nada sério, nada que desse casamento. Até que em 2010, quando ela já tinha 38 anos, apareceu em casa com um tal de Everton. Rapaz bonito, eu tenho que admitir,
uns 32 anos, cabelo bem cortado, dentes branquinhos, jeito educado de falar. Mãe, quero apresentar o Everton para o senhor e para a senhora, ela disse toda sorridente. O Valdemar e eu ficamos felizes de ver nossa filha apaixonada. Everton era daqueles homens que sabem conversar, que conquistam todo mundo com lábia. Falava sobre negócios, sobre oportunidades, sobre como ia crescer na vida. Disse que trabalhava com vendas, que tinha uns contatos importantes, que logo ia abrir o próprio negócio. Tudo conversa fiada, como descobri depois, mas na época parecia um genro dos sonhos. Os dois namoraram 1 ano e meio antes de resolver casar. A Bruna veio conversar comigo e com o pai, dizendo que queria fazer a festa aqui no quintal mesmo, nada muito caro. Mãe, a senhora sabe que eu não tenho condição de fazer uma festa grande, né? Ela pediu com aqueles olhinhos de filha única mimada que sempre funcionavam comigo. Claro que topei pagar a festa. Era minha filha única se casando, o sonho de toda mãe ver a filha de véu e grão. Gastei quase 3 meses de aposentadoria naquele casamento, mas valeu cada centavo. A festa foi linda, simples, mas bem feita, com churrasco no quintal, cerveja gelada, um bolo de 3 andares que encomendei na melhor confeitaria da região. O casamento foi em março de 2012, numa manhã de sábado ensolarada. Tinha umas 50 pessoas, parentes, amigos, vizinhos, pessoal do trabalho dos dois. A Bruna estava radiante com aquele vestido branco que ela mesma escolheu, e o Everton de terno azul marinho, todo elegante. Eu chorei de emoção vendo minha filha subindo ao altar improvisado que o Valdemar montou perto das roseiras. Depois do casamento, eles foram morar num apartamento alugado em Belford Roxo, pertinho daqui. No começo, tudo parecia perfeito. Vinham nos visitar todo domingo, almoçavam aqui em casa, a Bruna me ajudava na cozinha enquanto o Everton e o Valdemar conversavam sobre futebol e política. Família feliz, pelo menos na aparência. Mas logo comecei a perceber umas coisas estranhas. O Everton sempre tinha uma desculpa para estar desempregado. Sogra, saí daquele emprego porque o patrão era explorador. Ou, aquela empresa faliu do nada, não foi culpa minha. Ou, tô esperando uma proposta melhor aparecer. Sempre uma história diferente, sempre uma justificativa na ponta da língua. E que justificativas! O homem era um verdadeiro artista da mentira, inventava cada história que até eu, com toda a minha experiência de metrô, ficava impressionada com a criatividade. Teve vez que disse que saiu do emprego porque o chefe queria que ele fizesse coisas ilegais. Nunca explicou que coisas eram essas, claro. Outra vez veio com papo que a empresa toda foi demitida porque o dono fugiu com o dinheiro para o exterior. Sempre uma tragédia maior que a dele, sempre um vilão para botar a culpa. E o mais impressionante, ele contava essas histórias com uma sinceridade no olhar que chegava a convencer. Olhava bem nos meus olhos, fazia cara de sofrido, até umas lágrimas brotavam quando contava como foi injustiçado pelo último patrão. Eu, que passei 35 anos vendo mentiroso de todo tipo, confesso que no começo acreditei em algumas dessas histórias. O desgraçado era bom mesmo no que fazia. Mas com o tempo fui percebendo que sempre tinha alguma coisa que não batia nas contas. Como é que um homem tão competente e honesto, como ele se dizia, nunca conseguia manter um emprego por mais de 3 meses? Como é que todos os patrões dele eram exploradores ou desonestos? Quando você trabalha tanto tempo lidando com o público, aprende que quando todo mundo está errado menos você, o problema geralmente é você mesmo. A Bruna defendia ele sempre. Mãe, o mercado tá difícil. O Everton é muito qualificado para o que oferecem para ele, ela dizia quando eu questionava. Ele não vai aceitar qualquer coisa, tem dignidade. Dignidade que foi ficando cara demais quando o aluguel começou a atrasar e eles começaram a vir pedir dinheiro emprestado. E que defesa apaixonada a minha filha fazia daquele vagabundo. Toda vez que eu tentava questionar alguma história dele, ela vinha com aquela conversa de que eu não entendia como o mercado de trabalho funcionava hoje em dia,
que eu era de uma geração diferente, que as coisas mudaram muito desde a época que eu trabalhava. Como se eu fosse uma velhinha caducuca que não entendia nada da vida. A Bruna falava do Everton como se ele fosse um executivo internacional, um gênio dos negócios que estava sendo perseguido pela má sorte. Ele tem diploma, mãe, tem experiência, não pode aceitar qualquer emprego de fome. Ela justificava quando eu perguntava por que ele não aceitava trabalhar numa loja, num restaurante, em qualquer lugar que quisesse contratar ele. Mas que dignidade era essa que não deixava o homem trabalhar nem como vendedor, mas não tinha problema nenhum em vir pedir dinheiro emprestado para a sogra aposentada? Que orgulho era esse que não aceitava rebaixar o nível profissional, mas aceitava viver às custas da pensão de um ferroviário morto? Cada vez que eles apareciam aqui, pedindo só mais um dinheirinho para ajudar com as contas, eu sentia meu coração apertar. Não pelo dinheiro em si. Eu sempre fui de ajudar quem precisa. Mas porque via minha filha se humilhando, inventando desculpa, protegendo um homem que claramente não prestava. Em janeiro de 2014, veio a notícia que mudou tudo. Meu Valdemar teve um infarto fulminante no trabalho. Nem chegou ao hospital, morreu ali mesmo na Central do Brasil, no lugar onde passou a vida inteira trabalhando. Foi uma dor que eu nunca vou conseguir explicar direito, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Lembro que recebi a ligação, eram umas 3 da tarde. Eu estava aqui em casa vendo novela quando o telefone tocou. Era o chefe do Valdemar, a voz toda embargada. Dona Dalva, a senhora precisa vir aqui urgente. O Valdemar passou mal. Meu mundo desabou naquele momento. Saí correndo para a central, o coração disparado, rezando para que fosse só um susto, que meu marido tivesse só desmaiado, qualquer coisa menos o que eu já pressentia no fundo da alma. Mas quando cheguei lá e vi a cara dos colegas dele, soube que era o pior. Dona Dalva, ele não resistiu. Foi muito rápido, não sofreu. Eles tentaram me consolar. Não sofreu? Como é que não sofreu se deixou a mulher sozinha no mundo? Se partiu sem se despedir, sem dar um último beijinho, sem dizer que me amava mais uma vez? A dor que senti naquele momento não era só tristeza, era desespero físico, como se alguém tivesse aberto meu peito e arrancado meu coração com as mãos. 45 anos do meu lado, 45 anos dividindo a mesma cama, os mesmos sonhos, as mesmas preocupações. Como é que eu ia viver sem meu companheiro, sem minha metade, sem o homem que me completava em tudo? O enterro foi numa terça-feira chuvosa, e eu me lembro de olhar para o caixão pensando que metade da minha vida estava indo embora ali. 45 anos de casamento, de companheirismo, de cumplicidade, tudo virando lembrança de uma hora para outra. A Bruna e o Everton ficaram do meu lado durante o velório, me consolando, me ajudando com as papeladas. Aquela chuva fina que caía sem parar parecia o céu chorando junto comigo, lavando meu rosto que já estava encharcado de lágrima. O caixão era simples, de madeira escura, mas tinha dignidade, igual o meu Valdemar teve a vida toda. Ali dentro estava o homem que me ensinou o que era amor de verdade, que nunca me desrespeitou, que trabalhava feito um condenado para sustentar nossa família com honra. E agora eu estava ali, sozinha, sem saber como ia ser o resto da minha vida sem ele. A Bruna me abraçava, sussurrava no meu ouvido que tudo ia ficar bem, que ela nunca ia me abandonar. O Everton carregou o caixão junto com meus irmãos. Fez questão de ajudar com todos os trâmites do enterro. Ficou do meu lado quando baixaram meu marido na cova. Na época, achei que era carinho, que era genro sendo solidário na hora da dor. Só descobri muito tempo depois que eles já estavam calculando quanto ia sobrar da pensão de viúva para eles aproveitarem. Que enquanto eu chorava a morte do amor da minha vida, esses 2 demônios já estavam planejando como iam sugar até a última gota do que meu pobre marido deixou para me sustentar na velhice. Com a morte do Valdemar, fiquei recebendo minha aposentadoria do metrô mais a pensão dele da Central do Brasil. Dava uns R$ 4.500 por mês na época, uma quantia boa para uma pessoa sozinha. Podia viver tranquila, pagar minhas contas, até sobrar um dinheirinho para guardar
ou para dar uma ajudinha para a filha quando precisasse. Foi aí que a situação da Bruna e do Everton começou a ficar insustentável. Perderam o apartamento por falta de pagamento em agosto de 2015, 7 meses depois da morte do meu marido. Mãe, a gente pode ficar uns tempos aqui em casa? É só até a gente se acertar, a Bruna pediu com lágrimas nos olhos. Eu, recém-viúva, sozinha numa casa grande demais, achei que seria bom ter companhia. Claro, filha, a casa é de vocês também, respondi sem saber que estava assinando minha própria sentença de morte. Eles chegaram numa segunda-feira com 3 malas de roupa e a promessa de que seria temporário, só até arrumarem outro lugar. Temporário que durou 7 anos, 7 anos de inferno que eu nunca imaginei que fosse possível viver. Logo na primeira semana, o Everton sugeriu que eu desse procuração para Bruna sacar minha aposentadoria. Sogra, assim a senhora não precisa ir ao banco todo mês. Fica mais prático para todo mundo. E a Bruna completou. É mãe, eu cuido do dinheiro para a senhora. Faço as compras, pago as contas, fica mais organizado. Como 2 cobras sussurrando veneno no meu ouvido. Essa parte da história ainda tá pesada. Mas calma que piora muito. Se você acha importante que histórias assim sejam contadas, que outras vovós saibam que não estão sozinhas, me ajuda a manter o canal Vovós do Brasil no ar. Clica naquele botão, Valeu Demais, aqui embaixo. É o que tem um cifrãozinho do lado. Você escolhe quanto quer contribuir. Pode ser R$2, pode ser R$10, o valor que seu coração mandar. Esse dinheiro vai direto para a gente continuar viajando o Brasil inteiro gravando essas histórias que ninguém quer ouvir, mas todo mundo precisa conhecer. É fácil, aperta o Valeu Demais, escolhe o valor e pronto. Você já está ajudando a próxima vovó a contar a verdade dela. Olhando para trás hoje, consigo ver todos os sinais que ignorei na época. O jeito como o Everton olhava para os meus papéis quando achava que eu não estava vendo. Como a Bruna começou a me tratar diferente, menos carinhosa, mais interesseira. Como eles cochichavam pelos cantos e paravam de falar quando eu chegava perto. Mas eu estava cega pelo luto, pela solidão, pela vontade de acreditar que minha filha só queria me ajudar. Foram 6 meses de aparente normalidade depois que eles se mudaram para cá. 6 meses em que eu achei que estava sendo paranoica, que talvez fosse mesmo melhor ter alguém cuidando das minhas finanças. A Bruna fazia as compras, pagava as contas, me dava uma merreca por semana para meus gastos pessoais. Mãe, assim a senhora não se preocupa com essas coisas chatas, ela dizia sempre com aquele sorriso falso. E que merreca era aquela? 20, 30 reais por semana para uma mulher que recebia mais de 4.500 de aposentadoria e pensão. Para que a senhora precisa de mais dinheiro, mãe? A gente compra tudo o que precisa, paga todas as contas. Ela justificava quando eu reclamava. Mas como é que eu não ia perceber que alguma coisa estava errada quando não podia mais comprar nem um shampoo melhor, nem uma roupinha nova, nem um chocolate que eu gostava? Tudo que eu queria tinha que pedir para ela, como se eu fosse uma criança pedindo mesada para os pais. Mãe, a senhora não precisa desse creme caro, esse mais barato faz a mesma coisa. Mãe, essa blusa tá muito cara, tem uma igual mais em conta naquela loja ali. Mãe, chocolate faz mal para diabetes. Sempre uma desculpa, sempre uma justificativa para me negar qualquer pequeno prazer da vida. E eu, boba, achando que ela estava sendo econômica, que estava cuidando bem do meu dinheiro. Não sabia que os dois estavam gastando minha aposentadoria em bebida, em roupa cara para eles, em coisa que eu nem imaginava onde iam parar. Quando eu perguntava para ver os gastos, a Bruna vinha com aquela conversa de que eu não entendia de organização financeira, que ela cuidava de tudo para não dar dor de cabeça na minha velhice. Como se eu fosse uma débil mental que tinha trabalhado 35 anos no metrô sem saber lidar com dinheiro. Mas aí veio aquela manhã de março de 2016 que mudou tudo de vez. Eu estava no banheiro tomando banho quando ouvi a porta se abrindo. "Ocupado!" gritei, pensando que fosse a Bruna. Mas não era. Era o Everton, entrando que nem dono da casa, com uma desculpa esfarrapada na ponta da língua. Ai, sogra, desculpa, escorreguei aqui fora e acabei empurrando a porta.
Que escorregada nada! O safado entrou ali com toda a maldade do mundo, sabendo exatamente o que estava fazendo. Eu estava debaixo do chuveiro, completamente nua, toda molhada, vulnerável que nem um passarinho ferido, e ele ali parado me olhando com aqueles olhos nojentos que me deram nojo até os ossos. Tentei me cobrir com as mãos, gritei para ele sair, mas o monstro não saía. Ficou ali plantado, fingindo que estava preocupado se eu tinha me machucado, enquanto me devorava com aquele olhar de tarado que me fez sentir suja de um jeito que nunca tinha sentido na vida. "A senhora tá bem, sogra? Não se machucou?" Ele perguntava, mas o tom de voz era de deboche, como se estivesse achando graça da minha situação. Aqueles olhos pequenos e cruéis passeavam pelo meu corpo enrugado sem nenhum pudor, sem nenhum respeito, como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. E o pior, eu via na cara dele que aquilo não era acidente, era teste. Ele estava testando até onde podia ir, quanta humilhação eu ia aguentar calada. Que escorregada nada! O danado entrou ali de propósito, com a maldade toda calculada. Eu estava ali, molhada, sem roupa, tentando me cobrir com a toalha, e ele fingindo que estava ajudando a me levantar. As mãos dele foram parar em lugares que não deviam, me agarrando, me tocando, enquanto eu tentava empurrar ele para longe. "Calma, sogra, só quero ajudar", ele dizia com aquela voz melosa que me dava ânsia. E que toque nojento era aquele! As mãos dele eram frias, pegajosas, e deixavam uma sensação horrível na minha pele, como se eu tivesse sido tocada por uma lesma gigante. Ele apertava meu braço com força, fingia que estava me amparando, mas na verdade estava me segurando para eu não conseguir fugir. Os dedos longos e nojentos dele se aproveitavam de cada segundo, tocando onde não deviam, apertando onde doía, tudo disfarçado de cuidado. "Cuidado para não escorregar de novo, sogra", ele sussurrava no meu ouvido, e o bafo dele cheirava a cigarro e maldade. Tentei me soltar. Empurrei ele com toda a força que tinha, mas o miserável era mais forte. Me segurava firme enquanto fingia estar sendo gentil. "Calma, não precisa ter medo de mim", ele dizia, mas o jeito que falava era ameaçador, como se estivesse dizendo: "Você não tem para onde correr, velhinha." Naquele momento, molhada, nua, nas mãos daquele demônio, entendi que minha vida tinha mudado para sempre, que não estava mais segura nem no meu próprio banheiro. Consegui gritar alto o suficiente para Bruna escutar lá da sala. Ela veio correndo, mas quando chegou no banheiro, o quadro que encontrou foi o Everton me ajudando a não cair, todo preocupado, todo carinhoso. "Que susto, mãe! Ainda bem que o Everton estava aqui para ajudar a senhora." E eu ali, tremendo, tentando explicar que não foi bem assim, mas quem ia acreditar? O teatro que aquele monstro armou foi tão perfeito que até eu cheguei a duvidar do que tinha acontecido. Quando a Bruna chegou, ele já estava me cobrindo com a toalha, fazendo cara de preocupado, falando que tinha ouvido um barulho e veio ver se eu estava bem. "Sua mãe escorregou, amor. Ainda bem que cheguei a tempo", ele disse para Bruna, com uma sinceridade no olhar que chegava a convencer. "E minha filha?" Em vez de questionar por que diabos ele tinha entrado no banheiro enquanto eu tomava banho, ficou agradecendo a ele por ter salvado a mãe dela. "Ai, que susto! Obrigada e amor por ter cuidado da minha mãe." "Obrigada? Obrigada pelo quê? Por ter violado a privacidade da mulher que criou ela? Por ter abusado da própria sogra?" Mas ali, naquele momento, tremendo de frio e de medo, coberta só por uma toalha, tentando explicar o que realmente tinha acontecido, vi que ninguém ia acreditar em mim. A palavra dele, o herói que salvou a velhinha de uma queda, valia mais que a minha, a velhinha confusa que podia ter imaginado coisa que não existia. Foi aí que percebi que tinha perdido não só minha privacidade e minha dignidade. Tinha perdido também o direito de ser ouvida e acreditada dentro da minha própria casa. A partir daquele dia, percebi que alguma coisa tinha mudado na dinâmica da casa. O Everton começou a ficar mais solto, mais ousado, como se tivesse testado até onde podia ir e descoberto que podia tudo. Começou a fazer comentários sobre meu corpo, sobre como eu
Ainda estava conservada para a idade, sempre disfarçado de brincadeira, sempre na frente da Bruna. Foi então que comecei a reparar numa coisa estranha. A Bruna vivia dizendo que ia sair, que tinha compromisso, que ia no mercado, na farmácia, visitar uma amiga. Mas às vezes eu escutava a voz dela lá no quarto, conversando baixinho, dando risadinhas. Como ela podia estar fora de casa e dentro de casa ao mesmo tempo? Um dia, fingindo que ia deitar para descansar, fiquei de orelha em pé escutando os barulhos da casa. A Bruna tinha dito que ia na padaria, mas ouvi perfeitamente a voz dela sussurrando no quarto. Agora vai lá. E depois aquela risadinha baixa que eu já conhecia bem. Meu sangue gelou quando entendi que ela não tinha saído coisa nenhuma. Poucos minutos depois, o Everton apareceu na sala onde eu estava fingindo ver televisão. Veio com aquela conversa de sempre, mas dessa vez foi mais longe. Sentou do meu lado no sofá, começou a passar a mão no meu braço, a encostar a perna na minha. E lá do corredor, escondida, eu tinha certeza que estava a Bruna observando tudo, provavelmente filmando. A confirmação dos meus piores medos veio algumas semanas depois, quando eles saíram juntos e esqueceram o computador ligado na mesa da sala. Curiosidade de vovó, fui dar uma olhadinha no que eles ficavam tanto tempo mexendo ali. O que encontrei me deixou com vontade de vomitar, uma pasta cheia de vídeos meus gravados sem eu saber, em momentos que o Everton me abusava. Tinha vídeo de tudo, ele me tocando no sofá, me encurralando na cozinha, até aquela vez no banheiro que ele disse ter sido acidente. E em todos dava para ouvir a voz da Bruna por trás da câmera, orientando, rindo, comentando. Pega mais forte, ouvi ela sussurrar num dos vídeos. Faz ela chorar mais. Minha própria filha dirigindo meu suplício como se fosse um filme. Quando eles chegaram em casa e me viram na frente do computador, a máscara caiu de vez. Não teve mais fingimento, não teve mais teatro. Agora que você já viu tudo, vamos conversar como gente grande, o Everton disse, desligando o computador com toda a calma. A Bruna se plantou do lado dele, com um sorriso no rosto que eu nunca tinha visto antes. É assim, mãe. A senhora vai assinar uma procuração geral para o Everton, vai me deixar como sua curadora e vai parar com essa palhaçada de se fazer de vítima. Ela falou como se tivesse ensaiado. Porque se não fizer isso, todo mundo aqui do bairro vai ver esses vídeos. Vai ver como a senhora ataca meu marido, como é uma velha tarada que não se controla. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era minha filha, a menina que eu criei, me ameaçando com vídeos falsos de uma situação que eles mesmos criaram. Bruna, como você pode fazer isso comigo? Eu sou sua mãe! Gritei desesperada, mas ela só riu daquela forma cruel que eu tinha aprendido a odiar. Mãe é quem cria com amor. A senhora só me criou porque não teve escolha. Tentei resistir, claro. Não assinei nada naquele dia, nem no outro, mas a pressão foi aumentando. Eles começaram a me trancar no quarto, a cortar minha comida, a me humilhar na frente de qualquer visita que aparecia. E sempre com a ameaça dos vídeos pairando sobre minha cabeça como uma espada. Desesperada, procurei a dona Neuza, minha vizinha há 40 anos, a única pessoa em quem ainda confiava. Contei tudo para ela, chorando, implorando ajuda. Mas a reação dela foi a que eu mais temia. Ela não acreditou. Ai, Dalva, será que você não tá exagerando? A Bruna sempre foi tão boazinha e o Everton parece tão educado. Às vezes, a cabeça da gente prega peças na velhice. Saí da casa dela ainda mais arrasada. Se minha melhor amiga não acreditava, quem ia acreditar? Mesmo assim, juntei coragem e fui na delegacia de Nova Iguaçu. Cheguei lá toda nervosa, contei minha situação para o delegado de plantão, um homem de uns 50 anos que me olhava com cara de deboche desde o primeiro minuto. A senhora quer dizer que a própria filha está filmando a senhora sendo abusada pelo genro? Ele perguntou com um sorriso irônico. E por que ela faria isso? Quando expliquei sobre o dinheiro, sobre a chantagem, ele balançou a cabeça como se eu fosse louca. Olha, senhora, isso parece mais fantasia de pessoa carente do que crime.
A senhora não tem é o que fazer em casa. Saí da delegacia humilhada, sem esperança, sentindo que estava sozinha no mundo. Tentei ligar para minha sobrinha Carla, que mora em Duque de Caxias, mas toda vez que o telefone tocava, a Bruna aparecia e desligava. A senhora não vai falar com ninguém sem nossa permissão, ela disse, escondendo o telefone. Não queremos que espalhe mentiras sobre nossa família. Foi então que eles deram o golpe final. O Everton chegou em casa com um médico, um tal de Dr. Sebastião, que ele dizia conhecer há anos. Sogra, trouxe um amigo meu para dar uma olhadinha na senhora, só para ter certeza que tá tudo bem com a saúde. O homem nem me examinou direito, só fez umas perguntas bobas e ficou anotando coisas numa prancheta. E que encenação vergonhosa foi aquela! O tal Dr. Sebastião era um homem gordo, suado, com cara de quem não prestava, que chegou aqui em casa já rindo e conversando com o Everton como se fossem compadres de longa data. Então essa é a sogra famosa, ele disse quando me viu, com um sorrisinho malicioso que me deu arrepios. Nem se apresentou direito, nem explicou por que eu precisava de consulta médica, simplesmente sentou na minha mesa da cozinha e começou a fazer umas perguntas ridículas. A senhora sabe que dia é hoje? Qual o nome do presidente? Quanto é 2 mais 2? Perguntas que qualquer criança de 5 anos responderia. E o pior, enquanto eu respondia tudo certinho, demonstrando que estava perfeitamente lúcida, ele ficava anotando umas coisas na prancheta com cara de quem já tinha decidido o diagnóstico, antes mesmo de me conhecer. A senhora tem algum problema com homens? Sente atração por pessoas mais novas? Ele perguntou com um tom debochado que me fez ficar vermelha de raiva. Que pergunta era aquela? Que tipo de médico pergunta essas porcarias para uma senhora de 72 anos? Mas toda vez que eu questionava alguma coisa, o Everton aparecia. Doutora, é melhor a senhora responder direitinho, é pro seu próprio bem. E a Bruna completava. O doutor só quer ajudar, mãe. Responde logo para ele. Como se eu fosse uma débil mental que não conseguia entender uma consulta médica simples. Uma semana depois, soube que o Dr. Sebastião tinha emitido um laudo atestando que eu sofria de demência senil com episódios de hipersexualidade. Segundo ele, eu atacava homens por não conseguir controlar meus impulsos e representava perigo para mim mesma e para os outros. Tudo mentira, tudo comprado, mas com carimbo médico e assinatura no CRM. Quando a Bruna me mostrou aquele papel, senti como se o mundo tivesse desabado na minha cabeça. Demência senil com episódios de hipersexualidade. Eram palavras que eu nem conseguia pronunciar direito, quanto mais entender como tinham parado num laudo médico sobre mim. Hipersexualidade? Eu, uma viúva de 72 anos que mal saía de casa, que não olhava para homem nenhum desde que meu Valdemar morreu? Segundo aquele documento maldito, eu era uma velha tarada que atacava qualquer homem que aparecesse na minha frente, uma doente mental perigosa que não conseguia controlar os próprios instintos. A humilhação de ler aquelas palavras sobre mim foi maior que qualquer dor física que já senti na vida. Como é que um médico, um homem que fez juramento de curar e ajudar, podia escrever mentiras tão cruéis sobre uma pessoa inocente? Como é que ele dormia à noite sabendo que tinha destruído a vida de uma velhinha que nunca fez mal a ninguém? E o pior, aquele papel tinha carimbo oficial, tinha número de CRM, tinha toda a credibilidade que a minha palavra nunca ia ter. Quem ia acreditar numa velha demente contra um médico formado? Naquele momento, lendo cada palavra daquele laudo falso, entendi que não era só minha sanidade mental que eles tinham roubado. Era minha dignidade, minha reputação, meu direito de existir como ser humano respeitável. Com o laudo falso em mãos, eles entraram na justiça pedindo minha interdição. O advogado que contrataram era amigo do Everton, mais um na quadrilha. Em 3 meses de processo, onde eu nem fui ouvida direito, saiu a decisão. Eu era oficialmente incapaz de gerir minha própria vida. A Bruna virou minha curadora legal. E que processo foi aquele? Uma farsa judiciária que me tratou pior que um criminoso.
Nunca ninguém veio aqui em casa me avaliar de verdade. Nunca nenhum juiz quis conversar comigo para ver se eu realmente estava demente. Nunca nenhum psicólogo imparcial fez uma avaliação séria da minha condição mental. Tudo foi baseado naquele laudo mentiroso do Dr. Sebastião e no depoimento dos 2 vermes que moravam comigo. Meritíssimo, nossa mãe, sogra tem apresentado comportamentos estranhos, ataques de agressividade sexual, confusão mental progressiva. Eles mentiram para os juízes com uma cara de pau que chegava a impressionar. E eu? Quando finalmente consegui falar com um oficial de justiça que veio aqui fazer uma visita protocolar, tentei explicar que tudo era mentira, que eu estava sendo vítima de um golpe. Mas o homem me olhou com aquela cara de pena que se olha para louco, anotou alguma coisa no papel dele e foi embora. A senhora precisa se acalmar e aceitar a ajuda da família. Foi tudo que ele disse antes de sair. Aceitar ajuda? Que ajuda era aquela que me transformava numa prisioneira na minha própria casa? Em 3 meses, 3 malditos meses, perdi todos os meus direitos de cidadã brasileira. Não podia mais sacar meu próprio dinheiro, não podia mais assinar nenhum documento, não podia mais sair de casa sem autorização, não podia nem receber uma visita sem que a Bruna permitisse. Virei oficialmente uma incapaz, uma demente, uma perigosa que precisava ser vigiada 24 horas por dia. E quem era minha protetora legal? Exatamente a mesma filha que tinha orquestrado minha desgraça junto com aquele monstro que ela chamava de marido. Agora me diz uma coisa, espertinho que tá aí assistindo. Você tem coragem de apertar esse botão de curtir? Aposto que não. Aposto que você tá aí só de olho grande, ouvindo a desgraça da velhinha, mas na hora de dar um curtir para ajudar, cadê? Vai, me desafia. Prova que não é só mais um covarde na internet. Aperta esse botão de curtir, vai. Ou será que tá com medo de se comprometer com uma história de verdade? Do dia para a noite, perdi todos os meus direitos. Não podia mais sacar dinheiro, não podia sair de casa sozinha, não podia nem receber visitas sem autorização deles. Virei prisioneira na minha própria casa, na casa que eu e meu falecido marido construímos com tanto amor e sacrifício. E o pior, agora eles tinham um documento oficial provando que eu era louca. Depois que virei oficialmente incapaz, alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi desespero, não foi tristeza. Foi uma frieza que nunca senti antes na vida, como se uma parte minha tivesse morrido ali e outra, mais calculista, tivesse nascido no lugar. Se eles queriam uma velha demente, era isso que iam ter. Mas essa velha demente ia ser muito mais perigosa do que eles imaginavam. Comecei a fingir que minha mente tinha deteriorado completamente. Parei de responder quando falavam comigo. Ficava olhando para o nada, babava um pouco, fazia xixi na roupa de vez em quando, só para dar credibilidade ao personagem. Os 2 ficaram euféricos. Agora sim, ela virou um vegetal de verdade. Ouvi a Bruna comentar com o Everton. Pode falar qualquer coisa na frente dela que não entende nada. Foi a maior sorte da minha vida eles subestimarem tanto uma vovó de Nova Iguaçu. Acharam que porque eu estava fingindo demência, tinha virado surda e burra também. Começaram a falar sobre tudo na minha frente. Outros golpes, outras vítimas, planos futuros. Era como se eu tivesse virado um móvel da casa, algo que estava ali, mas não prestava atenção em nada. 3 meses depois da interdição, o Everton chegou em casa com um celular velhinho, daqueles básicos que só serve para ligar. Toma, sogra, ganhei isso aí numa promoção, ele disse, jogando o aparelho no meu colo. Pode brincar com os botõezinhos, vai te distrair. O idiota não fazia ideia de que tinha acabado de me dar a arma que eu precisava para destruir eles. Fingi que não entendia como funcionava. Ficava apertando os botões aleatoriamente, fazendo cara de confusa. Mas quando eles saíam de casa, eu me trancava no banheiro e aprendia cada função daquele celular. Descobri como gravar áudio, como tirar foto, até como mandar mensagem. Em 2 semanas, eu dominava aquele aparelho melhor que muito jovem por aí. A primeira gravação importante que consegui fazer foi numa tarde de quinta-feira, quando eles receberam visita do Dr. Sebastião.
Eu estava ali no sofá, fingindo dormir, com o celular escondido embaixo da almofada, gravando tudo. Doutor, a velha tá perfeita agora, completamente apagada, o Everton dizia. Quando o senhor pode fazer o mesmo com as outras 4? O coração quase saiu pela boca quando ouvi essas palavras. Ali estava eu, imóvel que nem um defunto, controlando até a respiração para eles não perceberem que eu estava acordada, enquanto minha mente processava a bomba que tinha acabado de ouvir. Completamente apagada. Era assim que eles se referiam a mim, como se eu fosse um inseto que tinha sido pisoteado, uma coisa que antes incomodava e agora estava neutralizada. A frieza na voz do Everton quando falou sobre mim deu uma dor no peito que eu nunca vou esquecer. Não era raiva, não era ódio. Era indiferença total, como se eu fosse um objeto quebrado que finalmente tinha parado de funcionar. E a resposta do Dr. Sebastião foi ainda pior. Ótimo. Essa era mesmo a mais esperta do grupo. Se conseguimos quebrar ela, as outras vão ser moleza. Quebrar? Quebrar! Como se eu fosse um cavalo selvagem que precisava ser domado, uma resistência que tinha sido vencida. Ouvi aqueles 2 demônios falando sobre mim como se eu fosse um problema resolvido, um obstáculo removido do caminho deles. E a naturalidade com que tocaram no assunto das outras 4 me fez perceber que aquilo não era crime passional, não era oportunismo, era negócio, era indústria, era uma máquina de moer velhinha funcionando a todo vapor. Outras 4? Meu sangue gelou quando entendi que eu não era a única vítima. Tinha mais 4 velhinhas passando pelo mesmo inferno que eu, e o doutor. Sebastião era o responsável por fornecer os laudos falsos para todas. Semana que vem, faço a avaliação da Dona Conceição, ele respondeu. Ela é a que tá dando mais trabalho, ainda tá resistindo, mas vou dar um jeito. A crueldade casual com que eles discutiam o destino de 5 mulheres idosas me deixou gelada até os ossos. Era como escutar açougueiros planejando como cortar a carne do dia, comerciantes decidindo quais produtos iam ser liquidados na promoção. A Conceição tá dando trabalho, como se uma senhora lutando pela própria sanidade mental fosse apenas um inconveniente no cronograma deles. E a resposta do doutor, vou dar um jeito, foi dita com uma tranquilidade que me deu vontade de vomitar. Que jeito era esse? Que método diabólico ele usava para quebrar uma velhinha resistente? Quantas doses de remédio controlado? Quantas sessões de humilhação psicológica? Quantas ameaças veladas até ela desistir de lutar? Ali, fingindo estar morta para o mundo, descobri que fazia parte de uma linha de produção macabra, onde mulheres da minha idade entravam inteiras e saíam destroçadas, onde nossa dignidade era matéria-prima e nossa aposentadoria era o produto final. Não éramos pessoas para eles, éramos gado marcado para o abate, números numa planilha de lucros, obstáculos temporários que logo seriam removidos. E o pior, eles falavam sobre nossa destruição com a mesma naturalidade que alguém fala sobre o tempo, como se transformar avós em vegetais fosse a coisa mais normal do mundo. Nos dias seguintes, prestei atenção em cada conversa, cada nome mencionado. Descobri que tinha a Dona Conceição de Belford Roxo, a Dona Maria da Penha de Queimados, a Dona Socorro de Mesquita e a Dona Francisca de São João de Meriti. Todas aposentadas, todas viúvas, todas com filhos ou genros aproveitadores que usavam o mesmo esquema: laudo falso de demência, interdição judicial e depois exploração total. Cada nome que eu ouvia era como uma punhalada no coração. Dona Conceição, Dona Maria da Penha, Dona Socorro, Dona Francisca. 5 mulheres que nem se conheciam, espalhadas pela Baixada Fluminense, mas unidas pelo mesmo pesadelo. 5 velhinhas que tinham trabalhado a vida inteira, criado filhos, enterrado maridos, juntado um dinheirinho para a velhice e agora estavam sendo devoradas pela própria família. Quantas vezes a Dona Conceição de Belford Roxo tinha chorado sozinha no quarto, se perguntando como o filho que ela criou podia fazer aquilo com ela. Quantas noites a Dona Maria da Penha de Queimados ficou acordada, tremendo de medo na própria casa.
Como a dona Socorro de Mesquita explicava para os vizinhos por que não saía mais de casa, por que não recebia mais visitas? E a dona Francisca de São João de Meriti, será que ela também tentou pedir ajuda e foi tratada como louca? Escutar aqueles nomes, saber que cada um representava uma tragédia igual à minha, me deu uma força que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Não era mais só sobre a minha vingança. Era sobre salvar 5 mulheres que estavam sendo assassinadas aos poucos, que estavam tendo a alma arrancada pedacinho por gente que deveria protegê-las. Era sobre mostrar que 5 vovós da Baixada não iam morrer em silêncio, que nossa dor não ia ser em vão, que nossa história ia ser contada e nossos algozes iam pagar caro por cada lágrima que nos fizeram derramar. O celular virou minha arma secreta. Toda conversa importante que eles tinham, eu gravava. Descobri que não era só o Dr. Sebastião envolvido na quadrilha. Tinha advogado especializado em interdição, tinha funcionário de cartório que falsificava documentos, tinha gerente de banco que facilitava os saques. Era uma rede criminosa completa, com dezenas de pessoas ganhando dinheiro em cima do sofrimento de velhinhas indefesas. Uma tarde, quando eles acharam que eu estava dormindo, escutei a conversa mais chocante de todas. Everton, quanto tempo você acha que essa velha ainda vive? A Bruna perguntou como se estivesse falando do tempo. Porque tô ficando cansada dessa encenação. Queria que ela morresse logo para a gente poder vender a casa e sumir daqui. Gravei tudo, cada palavra venenosa da minha própria filha desejando minha morte. Comecei a anotar tudo num caderninho que escondi dentro da fronha do travesseiro. Nomes, endereços, datas, valores. Montei um mapa completo de como funcionava o esquema, quem eram os envolvidos, quantas vítimas tinha. Também fotografei todos os documentos que conseguia achar pela casa. Procurações falsas, laudos médicos mentirosos, comprovantes de saque da minha conta. O problema era que eu sozinha não ia conseguir fazer nada com essas informações. Quem ia acreditar numa velha oficialmente declarada demente? Precisava de um aliado, alguém de fora que pudesse levar minhas provas para as autoridades certas. Mas como encontrar essa pessoa se eu mal podia sair de casa? A resposta veio de onde eu menos esperava. A faxineira que vinha limpar a casa uma vez por semana começou a comentar sobre o neto dela, um rapaz chamado Diego, que trabalhava como psicólogo. Ele está muito preocupado com a avó paterna. Ela contou para Bruna enquanto limpava a sala. Acha que o filho dela está aproveitando da velhinha, mas não consegue provar nada. Quando ouvi aquilo, senti um friozinho na barriga. Seria possível que o neto da faxineira tivesse uma avó na mesma situação que eu? Comecei a prestar mais atenção nas conversas dela e descobri que sim. A avó do Diego era exatamente a Dona Maria da Penha de Queimados, uma das vítimas que eu tinha ouvido eles comentarem. Elaborei um plano arriscado. Na semana seguinte, quando a faxineira veio trabalhar, fingi que estava tendo um momento de lucidez e consegui passar um bilhetinho para ela sem a Bruna ver. No papel, escrevi apenas: seu neto Diego. A avó dele, Dona Maria. Eu sei tudo. Preciso falar com ele. Dalva. Rezei para que ela entendesse e não contasse nada para os meus carrascos. 3 dias depois, meu coração quase parou quando a faxineira sussurrou no meu ouvido enquanto passava pano na mesa. Amanhã, 2 da tarde, Portão dos Fundos. Ele vai estar lá. Não demonstrei reação nenhuma. Continuei fingindo que estava no mundo da lua. Mas por dentro, senti pela primeira vez em anos uma pontinha de esperança. Na tarde seguinte, fingi que ia alimentar as galinhas no quintal. A Bruna e o Everton estavam assistindo televisão na sala, distraídos. Caminhei devagar até o Portão dos Fundos e lá estava ele. Um rapaz alto, moreno, de óculos, que devia ter uns 25 anos. A senhora é a dona Dalva? Ele perguntou baixinho. Sou o Diego. Minha avó também está passando pelo mesmo inferno que a senhora. Foi o encontro mais importante da minha vida. Em 10 minutos de conversa sussurrada através das grades do portão, contei para ele sobre as gravações, sobre as outras vítimas, sobre toda a rede criminosa que eu tinha descoberto.
Ele me ouviu com uma atenção que ninguém tinha me dado em anos, fazendo perguntas inteligentes, entendendo a gravidade da situação. Dona Dalva, a senhora tem provas suficientes para derrubar essa quadrilha inteira, ele disse com os olhos brilhando. Sou psicólogo forense, trabalho com a justiça em casos de abuso de idosos. Se me passar essas gravações e essas fotos, posso levar tudo para os órgãos competentes. Mas precisa confiar em mim. Olhei nos olhos dele e vi honestidade, coisa que não via há muito tempo. Combinamos que eu continuaria fingindo demência enquanto ele articulava a operação por fora. Toda semana, através da faxineira, eu passaria novas gravações e informações para ele. Em troca, ele me manteria informada sobre o andamento da investigação. Só me promete uma coisa, Dona Dalva, ele pediu antes de ir embora. Aguenta firme mais um pouquinho. Esses dois vão pagar por tudo que fizeram. Depois de tudo que vocês ouviram aqui, me respondam com sinceridade. Acham que eu fiz errado em fingir demência para pegar esses dois? Ou será que deveria ter continuado sendo vítima calada? No lugar de vocês, esperariam a polícia resolver. A mesma polícia que não me ouviu quando pedi ajuda? Me digam aí nos comentários. Eu estava certa ou errada em fazer justiça com as próprias mãos? Nas semanas que se seguiram, virei uma máquina de coletar evidências. Cada conversa gravada, cada documento fotografado, cada informação sobre outras vítimas, tudo era repassado para o Diego através da nossa rede secreta. E quanto mais eu descobria sobre o esquema, mais me dava conta de que estava mexendo com coisa muito maior do que imaginava. Mas não tinha mais volta. Era eles ou eu. Foram 2 meses de trabalho conjunto entre mim e o Diego. 2 meses coletando cada pedacinho de evidência que conseguíamos. Ele me explicou que tinha conseguido envolver a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher junto com o Ministério Público, porque o caso envolvia violência contra idosos e formação de quadrilha. Dona Dalva, vai ser uma operação grande, ele me avisou numa das nossas conversas secretas. Vão pegar todo mundo ao mesmo tempo. A data marcada foi uma terça-feira de manhã, 15 de maio de 2018. Eu sabia que era o dia porque o Diego tinha conseguido passar a informação através da faxineira. Levantei cedo, fingi tomar meu café da manhã babando e fazendo sujeira, mantendo minha atuação de demente até o último segundo. O Everton e a Bruna estavam relaxados, sem desconfiar de nada. Por volta das 9 da manhã, escutei o barulho de carros parando na frente de casa. Muitos carros. O coração disparou, mas continuei fingindo que estava no mundo da lua, olhando para o nada, com a boca meio aberta. Que barulheira é essa lá fora? A Bruna reclamou, indo até a janela da sala para espiar. Foi quando começaram as batidas na porta. Toque, 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 forte, autoritário. Polícia! Abram a porta! A voz ecoou pela casa inteira e eu senti uma satisfação que não cabia no peito. Finalmente, depois de 3 anos de inferno, a cavalaria tinha chegado. O Everton ficou pálido que nem papel. A Bruna começou a tremer. Que a polícia quer aqui? Ela gaguejou, sem entender nada. Ainda achavam que eu era uma velha demente incapaz de reagir. Quando abriram a porta, entraram 6 policiais. 4 homens e 2 mulheres, todos de colete à prova de bala, todos com cara de quem não estava brincadeira. A delegada que comandava a operação se apresentou. Doutora Regina, da Delegacia de Atendimento à Mulher. Temos mandado de prisão contra Everton Silva e Bruna Moreira e mandado de busca e apreensão nesta residência. A cara de desespero dos dois foi a coisa mais bonita que vi na vida. O Everton tentou correr para o quintal, mas foi derrubado pelos policiais antes de chegar na porta dos fundos. A Bruna ficou ali parada, gritando que tinha algum engano, que eles eram pessoas honestas que cuidavam de uma velha doente. Minha mãe é demente, vocês não podem fazer isso conosco, ela berrava. Foi aí que aconteceu o momento mais delicioso de toda essa história. A delegada Regina veio até mim, me olhou nos olhos com carinho e disse: Dona Dalva, a senhora pode parar de fingir agora.
Sabemos que a senhora está perfeitamente lúcida. Levantei devagar da cadeira, tirei os óculos, limpei a saliva falsa da boca e olhei bem na cara da minha filha. Surpresa, minha querida! O choque na cara da Bruna foi indescritível. Ela ficou com a boca aberta, os olhos arregalados, sem conseguir falar nada. O Everton também paralisou quando entendeu que tinha sido enganado durante meses por uma velhinha que ele achava vegetativa. Como você conseguiu? Ele gaguejou. Muito simples, meu anjo. Vocês subestimaram uma aposentada do metrô. Enquanto os policiais reviravam a casa atrás de evidências, eu fui até meu quarto e trouxe o celular com todas as gravações, o caderninho com as anotações e as fotos dos documentos falsos. Tá tudo aqui, doutora Regina, disse, entregando o material. 3 anos de provas contra esses dois e contra toda a quadrilha que eles fazem parte. A delegada pegou tudo com cuidado, como se fosse um tesouro. A operação não foi só na minha casa. Enquanto prendiam o Everton e a Bruna aqui, outras equipes estavam agindo simultaneamente na casa das outras 4 vítimas, no consultório do Dr. Sebastião, na casa do advogado, em todos os pontos da rede criminosa. Foi uma varredura completa, coordenada como um relógio suíço. Em 2 horas, 19 pessoas tinham sido presas. O que mais me emocionou foi ver as outras vovós sendo libertadas. A Dona Conceição, a Dona Maria da Penha, a Dona Socorro e a Dona Francisca, todas chegaram aqui em casa no mesmo dia, trazidas pelos policiais. Quando nos vimos, foi um choro só. 4 anos de sofrimento em silêncio, cada uma achando que estava sozinha no mundo e descobrindo que havia uma irmandade de dor entre nós. Os computadores e celulares apreendidos revelaram muito mais do que eu imaginava. Tinha centenas de vídeos de outras vítimas, documentos falsificados em série, até mesmo planos para expandir o esquema para outros estados. O Dr. Sebastião sozinho tinha emitido 47 laudos falsos de demência nos últimos 5 anos. Era uma fábrica de sofrimento funcionando a todo vapor. Sob pressão dos interrogatórios, o Everton começou a entregar todo mundo. Contou sobre os esquemas de falsificação, sobre os funcionários corruptos nos cartórios e bancos, sobre como recrutavam as vítimas. Tentou jogar toda a culpa na Bruna, dizendo que foi ela quem teve a ideia. Covarde até no final, tentando livrar a própria pele às custas da mulher que amava. Já a Bruna tentou uma estratégia diferente. Quando viu que estava perdida, veio até mim implorando perdão, chorando que nem criança, dizendo que o Everton tinha manipulado ela, que no fundo ainda me amava. Mãe, me perdoa, eu não sabia o que estava fazendo. Ele me obrigou. Ela chorava agarrada nas minhas pernas. Mas já era tarde demais para arrependimentos. Os julgamentos foram rápidos porque as provas eram irrefutáveis. O Everton pegou 15 anos por estupro de vulnerável, formação de quadrilha e estelionato. A Bruna levou 8 anos pelos mesmos crimes, com atenuante por ter colaborado no final. O Dr. Sebastião foi cassado pelo Conselho de Medicina e sentenciado a 12 anos de cadeia. Justiça finalmente sendo feita. Em 2 semanas, consegui reverter minha interdição judicial. O mesmo juiz que tinha me declarado incapaz agora assinava minha volta à vida normal, com direito à indenização pelos danos morais sofridos. Bloquearam todas as contas que eles tinham aberto em meu nome e recuperei R$180 mil que tinham sido desviados da minha aposentadoria ao longo dos anos. Voltar a viver sozinha na minha casa foi como renascer, sem os 2 demônios me vigiando, me humilhando, me ameaçando o tempo todo. Podia acordar na hora que quisesse, comer o que tivesse vontade, receber visitas, sair na rua sem pedir permissão para ninguém. A liberdade tem um gosto que quem nunca perdeu não sabe valorizar direito. Vocês não fazem ideia do que é acordar de manhã e não sentir aquele aperto no peito, aquele medo de sair do quarto e encontrar os 2 monstros na cozinha tramando alguma maldade nova.
Agora eu acordava e a primeira coisa que fazia era abrir todas as janelas da casa, deixar o sol entrar, respirar fundo sabendo que o ar era meu, que ninguém ia me dizer o que eu podia ou não podia fazer dentro da minha própria casa. Lembro que no primeiro dia sozinha, fiquei 2 horas só andando pelos cômodos, tocando nas minhas coisas, sentindo o cheiro da casa sem aquele fedor de maldade que eles traziam. Entrei no meu quarto e chorei feito criança. Mas dessa vez era choro de alívio, de gratidão, de uma alegria tão profunda que doía no peito de tão boa. Podia tomar banho de porta aberta se quisesse, podia andar de camisola pela casa, podia comer chocolate no café da manhã sem ninguém me repreender. Cada pequena liberdade era como um presente de Deus. Cada gesto simples do dia a dia virava uma celebração silenciosa da minha vitória. Até ir ao banheiro sozinha, sem medo de alguém entrar, era um luxo que eu tinha esquecido como era bom. E as galinhas do quintal? Pobrezinhas tinham sofrido também durante aqueles anos malditos. O Everton vivia ameaçando matar elas para fazer uma janta boa. Agora, eu podia cuidar delas direito, dar milho na hora certa, recolher os ovinhos frescos sem ninguém reclamar do desperdício de dinheiro com bicho. As outras 4 vovós viraram minhas amigas mais próximas. A gente se encontra toda semana, ora na casa de uma, ora na de outra, para tomar café e conversar sobre a vida. Criamos um grupo informal de apoio a mulheres idosas vítimas de violência. Não é nada oficial, nada burocrático, só umas velhinhas experientes ajudando outras que passam por situações parecidas. E que amizade mais gostosa é essa? Dona Conceição de Belford Roxo é uma mulher forte, de fibra, que recuperou a alegria de viver depois que o filho maldito foi preso. Ela faz um bolo de fubá que é uma delícia e sempre traz quando é a vez dela receber a gente. Dona Maria da Penha de Queimados ainda está se recuperando. Ela foi a que mais sofreu porque o genro era violento fisicamente também. Mas aos poucos está voltando a sorrir, está aprendendo a confiar de novo. Dona Socorro de Mesquita é a mais engraçada do grupo, sempre com uma piada na ponta da língua para espantar a tristeza. E Dona Francisca de São João de Meriti é expert em crochê, ensina ponto novo pra gente toda semana. Quando as 5 estamos juntas, tomando café, comendo bolo, conversando sobre tudo e sobre nada, é como se fôssemos irmãs que se encontraram depois de muito tempo. Irmãs de sofrimento que viraram irmãs de luta, irmãs de vitória. Não falamos só sobre o que passamos. Falamos da vida, dos netos, das novelas, dos remédios, de tudo que vovó normal conversa. Mas tem um entendimento entre nós que não precisa de palavra. Um olhar já basta para saber se uma está precisando de apoio, de um abraço, de uma palavra de encorajamento. E quando aparece alguma mulher na nossa idade precisando de ajuda, vítima de parente aproveitador, nós 5 viramos uma força só. Cada uma usa a experiência que tem para orientar, para dar coragem, para mostrar que é possível lutar e vencer. A vizinhança inteira mudou o jeito de me olhar. Antes eu era só a Dona Dalva aposentada, a vovó quietinha que criava galinhas no quintal. Agora sou a Dona Dalva que derrubou uma quadrilha, a velhinha que não levou desaforo para casa. As pessoas vêm me pedir conselho quando desconfiam de algum parente aproveitador, quando precisam de orientação sobre direitos dos idosos. E como mudou? Antes os vizinhos me cumprimentavam por educação, aquele oi básico de quem mora na mesma rua há décadas. Agora eles param para conversar, perguntam como eu tô, tratam com um respeito que eu nunca tinha sentido antes. Teve vizinha que veio me pedir desculpa por não ter acreditado em mim quando tentei pedir ajuda anos atrás. Dona Dalva, eu não sabia. Achei que a senhora estava exagerando. Ela disse chorando na minha porta. Se eu soubesse que era verdade, tinha ajudado. E não guardei rancor. Como ia guardar rancor de gente que simplesmente não conseguia acreditar numa coisa tão absurda? Agora tem uma fila na minha porta toda semana. Vem gente de outros bairros, outras cidades, procurar a vovó que venceu os bandidos. Umas querem contar história parecida, outras querem conselho,
Outras só querem conhecer a mulher que virou lenda na Baixada. Tem senhora que chega aqui chorando, contando que o filho está gastando a aposentadoria dela, que a nora não deixa ela sair de casa, que desconfia que estão colocando remédio na comida. E eu escuto cada uma com paciência, dou os conselhos que aprendi na marra, ensino como identificar os sinais de perigo, como juntar prova, como pedir ajuda do jeito certo. Virei uma espécie de consultora informal de casos de abuso de idoso. E sabe o que mais me orgulha? É ver nos olhos dessas mulheres a mesma determinação que eu encontrei quando resolvi lutar. É saber que minha história não serviu só para me vingar. Serviu para mostrar para outras vovós que elas também podem reagir, que também podem vencer, que idade não é sinônimo de fraqueza. Tem uma frase que sempre repito para as mulheres que me procuram. Não importa quantos anos você tem, nunca é tarde demais para reagir. E nunca subestime o poder de uma vovó com raiva e tempo livre. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eles acharam que estavam lidando com uma velha inofensiva, mas encontraram uma guerreira disfarçada. Hoje, aos 81 anos, posso dizer que essa foi a maior vitória da minha vida. Maior que casar com o Valdemar, maior que ver a Bruna nascer, maior que conseguir me aposentar. Porque essa vitória foi só minha, conquistada com minha inteligência, minha paciência, minha coragem de não baixar a cabeça para a desgraça. E principalmente com a certeza de que quem mexe com vovó da Baixada se dá mal. Eu sou Dalva Esperança Moreira, tenho 81 anos e essa foi a história da minha vida, de como uma velhinha de Nova Iguaçu derrubou uma quadrilha inteira de aproveitadores. Se vocês querem ouvir mais histórias como a minha, de vovós brasileiras que não baixaram a cabeça para a desgraça, se inscrevam aqui no canal Vovós do Brasil. Tem muita verdade ainda para ser contada e eu prometo que cada história vai ser mais impressionante que a outra. E agora, cliquem naqueles quadradinhos que estão passando aí na tela de vocês. São outras histórias de mulheres guerreiras que nem eu, que enfrentaram os demônios da vida e saíram vitoriosas. Porque aqui no Vovós do Brasil, a gente não conta só tragédia não. A gente conta superação, vingança e justiça sendo feita. Vamos lá, escolham a próxima história e continuem conhecendo essas mulheres incríveis.